rapaziada, ó, a gente de novo aqui com aquele nosso contatinho, né? Chama no probleminha, claro que não, aqui chama na solução no MT-ENEM. Pessoal, na nossa última aula a gente já tinha começado ali com a ocupação do espaço brasileiro, com a formação do território brasileiro, e a gente conseguiu entender uma coisa. O quê? Que a cana-de-açúcar foi o nosso primeiro grande ciclo, rolou o pau-brasil, né? Mas foi meio curto esse ciclo econômico do Brasil, e mais, a gente viu que a região do Nordeste foi a principal região brasileira aí já no começo dessa história Brasil, pós 1500. E gravem isso porque isso vai acabar nos ajudando a compreender o porquê a concentração demográfica no Nordeste, tá? Algumas bancas até falam o Nordeste, a gente sabe que hoje o Nordeste, em níveis regionais aqui do Brasil, é uma região que passa por alguns maus bocados, né? E a gente vai acabar entendendo o porquê disso no Nordeste ao longo dessas nossas aulas. Só pra gente ter uma noção, era tão importante o Nordeste que a capital do Brasil era o Nordeste. Salvador, que era a capital do Brasil, ela era do Nordeste. Aí a capital do Brasil, ela passou para o Sudeste a partir do momento que o Sudeste passa a ser uma região mais importante, aí a gente vai para lá. Mas ó, não pegaram Salvador e colocaram no Sudeste, tá bom? Salvador continuou lá, só tiraram o poder de capital, beleza? Claro que você sabia disso, né? Ô pessoal, então, beleza, isso foi o nosso século XVI com a cana-de-açúcar, muito legal, dando dinheiro, e o século XVII também a cana-de-açúcar, ela está avançando ali como principal ciclo econômico do Brasil, ali na região Nordeste principalmente, porém, o que aconteceu? A cana brasileira, ela ganha concorrência. Com o avanço das grandes navegações, você tem outros colonizadores europeus aí buscando outras áreas que também possam produzir cana-de-açúcar. Ganhando concorrência, turma, uma regra básica da economia. Quanto maior a oferta de um produto, ok? A tendência do preço dele é diminuir. Tranquilo? Quanto maior for a demanda por um produto e a oferta não acompanhar, maior a procura e a oferta não acompanhar, o produto ele passa por uma valorização. E foi essa lógica que fez a cana-de-açúcar dar muito dinheiro para a coroa, e foi essa mesma lógica que fez a cana-de-açúcar deixar de ser o grande ciclo econômico do Brasil já no final do século XVII, tá? Professor, e daí o que aconteceu ali no final do século XVII, turminha? Foi-se então o início de um novo ciclo econômico do Brasil, bem no finalzinho do século XVII, na última década, lá em 1692, o que rolou? Pensa comigo, a cana-de-açúcar ela dava muito dinheiro, mas esse novo ciclo ele é mais interessante, porque você corta algumas etapas. Para você ganhar dinheiro com a cana, bastava você plantar, cultivá-la e colher, né? O ciclo do plantio, e aí você vender e pegar a grana. O outro ciclo, você simplesmente pegava a grana. Cara, que ciclo legal, né? Nossa, professor, plantaram, pede dinheiro. É como se fosse, mas não era isso, né? Foi-se então descoberto em território brasileiro, mas não na região Nordeste, aquilo que os portugueses queriam desde o primeiro momento. Isso aí. Você falou e eu tô morrendo de orgulho porque você tá sacando a aula. O ouro. Turminha, começou o nosso ciclo do ouro no final do século XVII. E o ciclo do ouro, ele não foi no Nordeste. Então você tem o Nordeste sendo muito importante nos dois primeiros séculos, mas já no terceiro século, economicamente, você vê aparecendo, surgindo a região Sudeste, de uns caras que usavam shortão, tênis, né? Uns caras bem diferentão, ali chamados de bandeirantes, né? Uma galera meio que misturada, descendentes de colonos e também ali de escravos e índios, enfim. E esses bandeirantes, eles viviam principalmente em São Paulo, por isso que algumas situações falavam os homens de São Paulo ou os homens de São Vicente, né? Que era a região paulista ali que ficavam esses bandeirantes. E o que aconteceu? Turminha, você já sacou.
O Brasil começou sendo melhor ocupado ali a partir do século XVIII, porque foi no final do século XVII, então a gente vira o século ocupando melhor o espaço do Sudeste no século XVIII. E no século XVIII a gente vai ali explorar o ouro, uma atividade de mineração. E isso, ó, escrito aí na tela, é extrativismo mineral, tá bom? Aí a nossa categoria econômica, tá bom? Nossa graduação econômica, nosso setor econômico. E o extrativismo mineral começa, então, a bombar ali no século XVIII na região sudeste. Só que, aonde foi encontrado esse ouro, chamado ouro de aluvião, ou ouro de aluvial? Aquele ouro que era encontrado ali nos rios. É, pessoal, sabe quando você vai tomar um banho de rio, né? Aí você... a galera da Chapada, sabe o que o prof tá falando? Cadê a turma de Jaciara, a turma de Jucimeira? Na verdade, a turma do Mato Grosso inteiro, porque a gente tem muito rio e é uma delícia. Ó, você vai no rio, pá, tira o chinelinho e pisa naquelas pedrinhas. A gente chama geograficamente de detritos de rocha, que é pedra. Pisou na pedra e você vai ter que colocar chinelo. Ei, eles fizeram a mesma coisa, só que eles não colocaram chinelo, aí xingou, pedra ruim. Quando olhou, era o quê? Estavam pisando em ouro também. Rapaz, olha que coisa boa, ali junto com aqueles sedimentos de pedra, você encontrar ouro. Galera, e assim começou, né? A gente tem aquelas famosas peneiras, né? A gente, pô, joga pra cima, o ouro é mais denso, não sobe muito e fica, né? Joga e tira e só fica o ouro. Olha que coisa linda. Só que o ouro não é como a cana-de-açúcar, que você planta e vai colher. O ouro não, você vai extraí-lo e vai acabando, vai se esgotando. Então você seguia o rio. Eles não fazem, tô cansado, não vou pegar mais ouro pra lá, não, deixa eu voltar. Você tá pegando dinheiro. Pô, então você continua seguindo o caminho. E nessa de seguir caminho, pessoal, ó, foi avançando para o interior do Brasil, aí nesse século XVIII, tá? O caminho do ouro chegou inclusive no nosso estado. Tem um rio lá em Cuiabá, eu falo lá porque eu tô falando pro Mato Grosso inteiro, mas eu tô em Cuiabá. Tem um rio lá aqui em Cuiabá que se chama Cochipó do Ouro. Cara, ele não se chama Cochipó do Ouro porque tinha diamante. Porque tinha ouro, tá bom? E se você for lá direito, você ainda encontra ouro. Tô brincando, vai ficar lá caçando ouro e não vai achar, tá bom? Porque os bandeirantes eles chegaram até na região centro-oeste nessa busca pelo ouro. Os bandeirantes que fizeram ali os caminhos, as rotas de mineração. Então a gente começa a explorar mais a região centro-oeste nesse século XVIII, beleza? Em contrapartida, turminha, nesse mesmo século XVIII, lembra que o professor falou de atividades secundárias? Então, o ouro, a mineração era uma atividade primária, principal, a economia do Brasil se baseava nisso. Mas a pecuária continuou expandindo. E esse boizinho continuou indo para o interior, tá? Aí o boi, nessa onda do ouro, o boi já foi para a região sul. Sabe por quê? Porque o boi ele também servia para atender a demanda nacional. Então vamos criar o boi em uma região perto da região da mineração, que era a sudeste. Então vamos criar o boi na região sul, beleza? Então você já tem uma atividade secundária, a pecuária, que vai surgindo desde o século XVII para o XVIII na região sul. Você já tem os caminhos do ouro na região centro-oeste, a pecuária também avançando na região centro-oeste. E ó, pega o esquema aqui. Olha o formato do Brasil, parece uma árvore, né? O professor falou de todas as regiões, mas não falou do norte. A região norte do Brasil começa ali no finalzinho do século XVII também, a corrida pelas drogas do sertão, que vão ser aquelas especiarias, cravo, canela, pimenta, que vai ter ali também, inclusive na floresta amazônica. Então a gente já começa a ocupar essa região norte. Então nesse século XVIII, a ocupação do território brasileiro já fica com mais cara, tá, de Brasil como é hoje. Tá ok? Pessoal, nessa aula o que a gente viu então? Ocupação do território brasileiro, século XVII, século XVIII. A gente viu o quê? A região Nordeste, que foi uma grande região dos 2 primeiros séculos, a principal do Brasil,
perdendo importância por causa da mineração do Sudeste. E assim, Sudeste começando a se mostrar como uma grande região do Brasil, e prova disso foi aquela passagem da capital ali para a região Sudeste. Se liga na nossa próxima aula, que essa história vai ser terminada, a gente vai terminar de contar essa história e você vai ficar o quê, ó? Craque nisso, beleza? Pessoal, um beijo, até daqui a pouco!